A vida da tua serva, meu Senhor Deus. Que o Senhor possa prosperar na vida dela, meu Pai. Que o Senhor possa prosperar na casa dela, meu Pai. Que o Senhor possa prosperar nos bens que ela tem, meu Deus amado. Que o Senhor possa, com tuas mãos fortes, estar ali abençoando, meu Pai. Dando capacidade a ela e a seu esposo, meu Pai. E cada vez mais se sobressaírem, meu Pai. Que o Senhor possa dar força, sabedoria e cada vez mais entendimento e desejo de buscar a tua presença para ela, para o seu esposo e para os seus filhos, meu Pai. E nessa noite eu peço ao Senhor, meu Pai, fala com tua igreja, meu Pai, através da tua serva, meu Pai. Fala com tua igreja, meu Pai, com a salvação que ela vinha trazer hoje, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco, meu Deus. Se for palavra dura, meu Pai Santo, fala, meu Pai, que estamos aqui com as costas largas para receber, meu Pai. Se for palavra, meu Pai, de aquebrantamento, meu Pai, fala, meu Pai, que estamos aqui com o coração para receber. Se for palavra aqui, meu Pai, de vitória também fala, mas fala, meu Pai, não fica sem falar, meu Pai. É o que eu te peço e por fé te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Creio eu que Deus, Ele já falou com a igreja. Eu ali sentada no meu canto e eu só escutando dos irmãos, né, falando. E creio eu que o Senhor, Ele já falou e é direcionado ao que eu estudei. E a palavra que eu vou estar trazendo vai se encontrar lá em Jonas, do capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vou ser bem rápido. E a palavra vai falar assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um aos seus deuses, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Amém? Podeis aceitar. Glória a Deus. Irmãos, se eu me atrapalhar, não leve, porque de fato eu estudei, mas dá um nervosismo, né? E na hora a gente quer se atrapalhar e quer esquecer. Mas o que eu quero trazer hoje para a igreja, e creio eu que Deus já tocou no meu coração para estar trazendo essa palavra, é que fala sobre o propósito de Deus e a vontade de Deus para cada um de nós. Aleluia! Irmãos, a palavra que vai falar, que ela é já bastante conhecida, creio eu que todos aqui já ouviram falar sobre Jonas, só que nós esquecemos o mais importante, porque creio eu que até outro tempo atrás, eu só focava em questão de Jonas ter sido engolido por aquele grande peixe, mas não dava muita importância ao significado do porquê Jonas teria sido engolido. E a palavra que vai falar sobre o propósito de Deus para aquela cidade de Nínive, né? E o propósito que ele tinha com aquele povo era de salvação. Então, Deus, ele chama Jonas para um posicionamento, né? E fala a Jonas vai, e em minhas palavras ele fala, Jonas vai até aquela cidade, porque a malícia daquele povo subiu até a mim. E então, Jonas ele sai, só que com um porém, ele não vai fazer o que Deus ordenou, ele não sai a ir cumprir o que Deus ordenou. Glória a Deus.
E então a Bíblia vai falar aqui que Jonas, ele tentou fugir da face do Senhor. E, irmãos, sabemos nós que de Deus nós não fugimos. Glória a Deus, aleluia. De Deus nós não se escondemos. Porque nós podemos se esconder no profundo do profundo. Mas o Senhor, Ele está ali sempre no centro. Né? E então Jonas, seguindo o seu caminho, ele encontra o navio. E justamente esse navio, ele ia para Tarsis. Jonas foi, entrou, pagou sua passagem, entrou e desceu até aquele porão. E aprendemos, irmãos, que todas as vezes que nós queremos ou tentamos fugir de um propósito de Deus, ou fugir de uma vontade que o Senhor te ordenou a fazer, pode ter certeza que lá na frente o inimigo está lá com o navio esperando por você. Porque todas as vezes que nós tentamos fugir, tentamos sair da presença do Senhor, pode ter certeza que o inimigo está ali, esperando. Glória a Deus. Né? E aleluia, glória a Deus. Né? Então, a palavra vai falar que Jonas, ele vai até ao porão daquele navio e começa a dormir. Só, irmãos, que tem um porém. Naquele momento, eu não sei, Jonas ele esqueceu o quanto Deus ele é poderoso. O quanto Deus ele faz e desfaz. O quanto Deus ele manda e desmanda. E aí, nós sabemos que o nosso Deus, o Deus em que nós servimos, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no mar, no vento, manda nos animais, em tudo aquilo que Ele criou. Né? Então, Deus fala ao vento. E em minhas palavras, creio eu que Deus diz, vai lá, vento. Tem um filho meu desobediente ali dentro daquele navio. Vai e causa uma grande tempestade. E então, irmãos, eu estudando e meditando e ouvindo, tocou em a mim. Que Deus, Ele manda em tudo, todos obedecem, menos nós. Porque se o Senhor ele der uma ordem ao mal, não obedece. Se Deus der a ordem ao céu, o céu obedece. Se Deus der a ordem a Satanás obedece. Mas nós não. Nós não queremos obedecer a voz e a ordem do Senhor. E aí, irmãos, ali naquele momento, os marinheiros, já muito aflitos, já sem saber mais o que fazer, a palavra aqui vai falar que ele começa a jogar as suas fazendas. O que é as suas fazendas? Era algo que eles tinham de mais precioso, algo que eles iam levando dentro daquele navio. E aí eles começam a lançar o mar para diminuir aquele peso, para ver se aquela tempestade acabava. E aí daí eles começam a clamar, né, aos seus deuses e nada resolvia. E então a palavra vai falar que o mestre do navio vai até o porão e vê Jonas dormindo. E está lá Jonas bem pleno, dormindo. Ele fala, aqui no 6 ele vai falar, que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Quem sabe eles nos poupas de nós perecermos. E aí ele fala com Jonas, Jonas não diz nada, fica calado. E daí por diante eles começam a lançar sorte, querer descobrir o porquê deles estar passando. E aí fica de um para o outro. O que foi que tu fez? Por quê? Né? E ali eles conversando. Até que vai e a sorte cai em Jonas. E aí, irmãos, Jonas ele resolve falar, né? E ele fala que aquela causa daquela tempestade, o motivo de estar acontecendo é por causa da desobediência dele com Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, Jonas fala, né, que na hora que eles os lançassem, eles ao mar, aquela tempestade ela acalmaria. Só que a Bíblia aqui vai falar que os marinheiros, por algum momento, eles não queriam jogar Jonas ao mar.
Mas aí quando eles viram que Jonas, que aquela tempestade não ia acalmar, foi o jeito deles jogar, né? E aí a Bíblia fala que Jonas é jogado ao mar e aquela tempestade acalma, aquele mar acalma. E aí, irmão, nós vemos que Deus, com mais uma misericórdia que Ele tem, Ele poderia deixar Jonas descer nas profundezas do mar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso e Ele ainda tinha um propósito para cumprir na vida de Jonas e mais ainda naquele povo em que Ele mandou Jonas ir lá. E então é onde Deus Ele envia o peixe para engolir Jonas. E aí a palavra fala que ele passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Irmãos, se nós pararmos para analisar, Jonas ele poderia ter evitado aquilo. Ele poderia ter evitado aquele sofrimento. E existem situações em nossas vidas que muitas das vezes tem coisas que nós poderíamos evitar, certas tempestades, né? E Jonas ele não precisava estar ali naquele tormento. E mais na frente, Jonas lá em oração pedindo o socorro de Deus. E naquele momento ele lembra de Deus. Ele vai falar, irmãos, que ali dentro daquele peixe ele vai comparar ali com o inferno. E no foco da mensagem, que ele é engolido pelo menos há um tempo atrás, eu disse, não, ele não dava muita importância, não, ele foi engolido e ali ele ficou, mas não. Lá ele passou por várias coisas e dali ele comparou com o inferno. É verdade, Senhor. E Jonas ele clamou e mais uma vez o Senhor o ouviu e aí Deus deu mais uma ordem ao peixe e o peixe foi e vomitou. Aleluia. E aqui, o que eu aprendo com essa lição, o que eu aprendo, né, com essa história de Jonas, é que a vontade de Jonas o distanciou do propósito de Deus. O distanciou da presença dele. Né? E sempre, irmãos, que nós decidimos viver a nossa vontade, pode ter certeza que nós vamos nos distanciar de Deus. Né? E assim foi o que Jonas fez. Deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a dele. E aí eu estudando, eu vi que existia um conflito, né, entre nós e Deus. Porque muitas das vezes Deus nos dá uma ordem e nós fazemos outra coisa. É verdade, glória a Deus. E entendemos que isso, infelizmente, nos distancia de Deus, né? O propósito que Ele tem para cada um. E muitas das vezes perdemos o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Não por causa do outro, mas por causa de nós mesmos. Aleluia! Pois muitas das vezes queremos culpá-lo. Não foi fulano, não foi por causa de fulano, não foi. Por causa de você mesmo que quis seguir a própria vontade do seu coração. O seu próprio desejo. E foi assim que aconteceu com Jonas, acontece com nós, se deixarmos diariamente, se deixarmos frequentemente. Né? E então, irmãos, Jonas, ele não gostava daquele povo, por isso que ele não foi. E por que Jonas ele não gostava daquele povo? Porque aquele povo da cidade de Nínive era um inimigo do povo de Israel. Só que ele esqueceu que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E aqui nós aprendemos que a nossa própria vontade ela nos traz destruição. Mas a vontade de Deus, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz restauração. Né? E, irmãos, como já foi falado essa semana e hoje mesmo, é que nós entendemos que se fosse pela nossa vontade, nós nem estaríamos aqui.
Se fosse pela nossa vontade, até mesmo pelo nosso corpo cansado, nós nem estaria aqui. Nós estaria em casa, deitado. Mas se nós seguir a nossa vontade, não vai valer de nada, né? E o que eu quero trazer esta noite é que nós venhamos ter cuidado, né? Para não vir seguir os desejos do nosso coração, para que não deixe a presença que habita em nós, que a presença de Deus venha nos afastar. E principalmente dos planos que Ele tem para cada um de nós. Porque muitas das vezes, como eu já disse, o seu coração quer uma coisa, mas o que Deus Ele destinou para você não glória a Deus, aleluia. o melhor, né? E para que na nossa vida, principalmente, não venha ter tempestade lá na frente. Porque aprendemos que tem tempestade, que é fruto da nossa desobediência. É verdade, glória a Deus. Porque, eu quero isso, vai ser assim, vai ser do meu jeito. Não se engane não. Não se engane não, porque a sua vontade não te leva a nada. Mas a vontade do Senhor sim. Glória a Deus. Então se hoje o Senhor te dá uma ordem, cumpra. Se você quer entender a vontade que o Senhor tem para você, coloque o seu joelho no chão. Porque nós sabemos e entendemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas se nós colocarmos o nosso joelho no chão. Porque se nós for com a vontade do nosso coração, nós nem liguemos. E que muitas das vezes até mesmo nós queremos ser as vozes da razão, né? Queremos botar a culpa no outro, né? Não foi culpa minha não. Não foi não. Mas se nós pararmos para analisar, pode ter certeza. Se você estiver fazendo diferente de hoje, se aquilo que você está fazendo está desobedecendo à vontade de Deus, pode ter certeza que futuro lá na frente você não tem não. Glória. Você não tem. Se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, ou da vontade que o Senhor tem para ti, pode ter certeza. Pode vir o que for. Pode estar lindo agora. Mas se o Senhor ele não tiver no negócio, pode ter certeza que vai vir tempestade lá na tua vida, lá na frente. Né? E Jonas, ele falou e assumiu que a tempestade, que a culpa era dele. Né? E eu estudando e escutando várias pregações, eu aprendi. Cuidado para você não ser a tempestade na vida de alguém. Glória a Deus. Porque aquelas pessoas ao seu redor, elas podem pagar. Eu falo em sentido à sua casa. Eu falo em sentido ao seu marido. Eu falo em sentido ao seu filho. Porque muitas das vezes você diz, não, o problema é comigo, eu resolvo. Mas se nós pararmos para analisar, pessoas ao seu redor, eles pagam também. Eles entram no meio daquela tempestade. Por quê? Porque os marinheiros, eles nem tinham nada a ver. Eles iam seguir a sua viagem. Os planos, como sempre, eles iam. Mas por causa de Jonas, por pouco eles não pereceram. Mas Deus, ele já tinha um propósito, porque assim mesmo, Jonas, ele assumiu a sua culpa. E ele entendia que se ele fosse lançado ao mar, aquela tempestade ela ia cessar. Né? Então que hoje nós venhamos ter cuidado. Porque a nossa desobediência ela custa caro. E pessoas ao nosso redor elas pagam também. É verdade. Aleluia. Porque é a verdade. Se nós desobedecer à vontade que o Senhor tem para nós, nós quebramos a cara. Então, irmãos, você e eu não precisamos passar por tempestades. Damiris, mas nós precisamos sim para nós amadurecer. Sim, algumas. Porque sem elas nós não daríamos valor. Era tudo fácil. E aí nós seguíamos. Mas não, nós precisamos passar por certas tempestades sim, para aprender. Mas muitas das vezes não.
Muitas das vezes você está passando por aquilo que você mesmo passou. Por aquilo mesmo que era a vontade do Senhor e você desobedeceu. E Jonas, ele não teria passado por aquilo. Né? A vontade de Deus para aquele povo, como eu já disse, era de salvação. Né? E a vontade de Jonas, né, era que aquele povo fosse destruído. Né? E a vontade de Jonas, ele trouxe consequências, né, para aquele povo. E a vontade de Deus para a nossa vida, como eu já disse, ela vai trazer paz na sua casa, ela vai trazer vida para o teu lar, ela vai trazer restauração para o teu casamento, né? E ainda alegria para o teu coração. E melhor ainda, a vontade do Senhor é nos conduzir à vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas a minha e a tua vontade vai trazer distanciamento de Deus. Vai trazer consequência para a tua vida, consequência para mim. E que na nossa vida não venha ser preciso tempestade, para nós precisar obedecer ao Senhor. Porque o Senhor, ele está pronto para falar de ti a qualquer hora. Coloca o teu joelho no chão e tu vai saber qual é o propósito e a vontade de Deus para a tua vida. Talvez você vai vir uma turbulência e, como se dizer, uma tempestade diariamente. É porque talvez você possa não ter colocado o seu joelho no chão e ter entendido qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque, como eu já disse, o que tu quer não é o que Deus quer. E muitas das vezes sim, temos que passar por tempestade para aprendermos. Né? Glória a E Deus, aí você aleluia. sabe o que é preciso ser feito. Jonas, ele sabia, mas ele não fez. E aí nós sabemos o que aconteceu. Irmãos, e o que eu quero deixar para mim e para você é que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Né? E que nós não venhamos trocar o propósito de Deus por coisas, por momentos, por desejos carnais, por desejos do nosso coração, porque é complicado, o negócio é sério. Aleluia, Jesus. É como eu já falei, se nós não vigiar, se nós não colocar o nosso joelhinho no chão e não for aquilo que o Senhor tem para a tua vida, o negócio vai ficar estreito lá na frente. Verdade. E a Bíblia fala que quando Jonas resolve obedecer a ordem que o Senhor destinou para aquele povo, que era ir lá e pregar a sua palavra, aquele povo, irmãos, eles se arrependeram dos seus maus caminhos. Aleluia. Eles se voltaram ao Senhor. O rei, Glória a Deus. a Bíblia vai falar que o rei, ele deu uma ordem para que aquele povo começasse a jejuar, começasse a pedir a Deus misericórdia. E Deus, com mais uma vez da sua misericórdia, ele ouviu e voltou ao que ele ia fazer e não fez, que era destruir aquele povo. E para terminar, é que o propósito de Deus para a nossa vida é que através da nossa vida outras vidas possam ser alcançadas. Glória a Deus, aleluia. Outras vidas possam ser resgatadas. Aleluia. Outras vidas elas possam ser abençoadas. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. E melhor ainda, através da nossa vida, elas podem ser salvas e podem receber a graça. E que essa palavra venha servir, que serviu muito para mim. Esses dias eu estudando e até para mim serviu, porque muitas das vezes eu quero fazer a minha própria vontade e eu já vi também, e a minha vontade não levou a lugar nenhum, só virou uma turbulência bem grande. Mas quando eu coloco o meu joelho lá no chão, aí sim o negócio começa a andar. Aquele nó que está ali que você não sabe como desatar,
o Senhor ele desata direitinho. E as coisas elas vão encaixando que você fica pensando, como? Incrível. Não. Deus, ele colocando a mão dele poderosa. Então, irmãos, o que eu quero deixar para a igreja, que nós não venhamos seguir a nossa vontade. Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes sim, ele ouve a tua oração. E se ele vê que aquela oração é bom para ti, ele responde, ele faz. Mas se a vontade dele não, se a sua vontade não for a dele, nem faça, nem tenta. Ele vai dar certo. E é isso, e que os irmãos possam estar refletindo. E muitas das vezes, quando você pensar em fazer a sua vontade, você lembra de Jonas. Mas, deixa eu seguir diferente, porque senão, eu vou levar lá na frente. Então, que hoje eu e você nós venhamos aprender com essa palavra, e que elas venham nos transformar, e que nós venhamos entender e seguir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa única oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia.